Processo de impeachment de Dilma Rousseff chega ao Senado e repercute no plenário. Grupo de parlamentares quer novas eleições presidenciais em outubro. E você vai saber como será o rito do processo de impedimento da presidente no Senado. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. 367 votos a favor, 137 contra, 7 abstenções e 2 deputados ausentes. Foi assim que a Câmara dos Deputados votou ontem o pedido de abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O resultado pautou as discussões no plenário do Senado. Impopularidade, crise econômica não é razão para o impedimento de nenhum presidente da República. Mas o voto popular, ele não garante, ele não é um salvo-conduto. Tem que ter crime, tem que ter ato da presidente. O tema dominou os debates no plenário. Antes mesmo de o pedido de impeachment chegar ao Senado, parlamentares comentaram a decisão da Câmara. Para a oposição, a presidente Dilma Rousseff perdeu sustentação no Congresso. Essa base foi construída em torno dos elementos mais frágeis de um governo. Ou seja, o interesse do curto prazo, o interesse do particular, o interesse do financiamento, o interesse, enfim, de manter o patrimonialismo partidário como forma de se estabelecer. E aí a base ruiu. Quando o governo precisou da base, cadê a base? A base bateu asas. Para os aliados da presidente, não há motivo para impeachment. Ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade, nenhum crime. Aliás, não fez nada diferente do que fizeram presidentes anteriores. Mas o líder do PSDB alerta. A oposição vai continuar trabalhando pelo impeachment e está convencida de que houve crime de responsabilidade. Não adianta dizer que a presidente Dilma é honesta. Você pode ter um governante o mais honesto do mundo e cometeu o crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade nada tem a ver com ato de improbidade, de corrupção, de mal feito. Senadores do PT criticaram a atuação do vice-presidente Michel Temer e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no processo de impeachment. O Brasil, com os problemas econômicos, com esse enfrentamento político, com o povo na rua, aguenta ou não aguenta um governo Michel Temer com Eduardo Cunha de vice ou vice-versa? Eduardo Cunha com Michel Temer. Não aguenta. A oposição confia que o impeachment pode ser a saída para a crise econômica. Não se trata, aqui, pelo amor de Deus, não se trata de dizer que aqueles que queiram o impeachment para tentar corrigir a economia o façam em detrimento daqueles outros que foram menos favorecidos durante a história do Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Câmara dos Deputados só autorizou o processo de impeachment. Apenas o Senado pode julgar a presidente da República. 16 horas depois de encerrada a votação na Câmara, o processo chegou à Secretaria-Geral da Mesa do Senado. 34 volumes e mais de 12 mil páginas. 367 deputados autorizaram a instauração do processo de afastamento da presidente da República. Agora, os senadores vão decidir se Dilma Rousseff deve ou não ser processada e julgada. Amanhã será lido na ordem do dia a autorização da Câmara dos Deputados. O passo a passo e os prazos estão definidos na Lei 1079, no regimento interno do Senado e no rito seguido no impeachment de Fernando Collor em 1992. O primeiro passo é definir ainda nesta terça-feira os parlamentares da comissão que vai decidir se o pedido de afastamento da presidente da República é aceito ou arquivado. Serão 21 titulares e 21 suplentes. Os articuladores do impeachment dizem ter maioria para eleger presidente e relator. Acredito que somando os blocos do PMDB com o do PSDB, DEM e outros partidos que votarão a favor do afastamento, a maioria estará formada. O PT, com 11 senadores, mesmo número do PSDB, diz que não vai aceitar nomes impostos. Não vamos admitir que se queira passar por cima da nossa bancada para compor essa direção da comissão especial.
E então vamos lançar mão do regimento para defender essa posição. Presidente e relator devem ser eleitos até 48 horas depois de formada a comissão especial. Em até 10 dias úteis deve ficar pronto o parecer que vai indicar se admite ou se arquiva o processo. Se o plenário aceitar o pedido de afastamento, o processo volta à comissão. A presidente fica suspensa do cargo por até 180 dias para se defender. Em 20 dias, ocorre a segunda votação do processo, dessa vez para avaliar a acusação. Se considerar que ela procede, começa o julgamento do impeachment. Nas duas primeiras votações, a maioria simples dos senadores dá prosseguimento ao processo. O julgamento de fato da presidente exige votação nominal numa sessão que seja dirigida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Para ser afastada definitivamente do cargo, 2/3 dos parlamentares, ou seja, 54 senadores, precisam votar a favor do impeachment. O presidente em exercício do PMDB, partido de Michel Temer, quer acelerar o processo. Nada impede que o Senado trabalhe na sexta-feira, já que a Câmara trabalhou no domingo. Eu acho que, portanto, essa questão vai ser discutida amanhã. Nós temos pessoas que pedem para agilizar o processo. Mas nós não poderemos agilizar o processo de tal forma que pareça atropelo ou delongar de tal forma que pareça procrastinação. Está marcada para esta terça-feira, às 11 da manhã, uma reunião entre o presidente do Senado e os líderes partidários para esclarecer os prazos e a quantidade de senadores a que cada bancada terá direito na comissão especial do impeachment. Na primeira declaração pública, depois que os deputados autorizaram o processo, a presidente Dilma Rousseff disse estar sendo injustamente acusada por atos que também foram praticados por outros presidentes e não foram considerados ilegais. Um grupo de senadores vai apresentar esta semana uma proposta de emenda à Constituição para convocar novas eleições presidenciais para o dia 2 de outubro. Os parlamentares acreditam que o voto popular é a saída mais democrática para a crise. Nem impeachment, nem a manutenção de Dilma Rousseff no poder. A ideia dos parlamentares é aprovar uma mudança na Constituição para que as eleições dos novos presidente e vice-presidente do país ocorram em outubro deste ano, junto com a escolha de prefeitos e vereadores. A ideia é iniciar o processo para uma saída negociada da crise, que a crise, pelo confronto, não se resolve. Essa é a conclusão que nós chegamos, de que pelo confronto não se resolve a crise, que é preciso uma saída pactuada, uma saída negociada. O que nós estamos querendo é dar uma qualificação e permitir que o eleitor brasileiro, portanto que a população brasileira, possa, mesmo diante da deliberação de Câmara e Senado sobre o processo, que esse eleitor possa escolher quem efetivamente deverá tocar o país diante da grave crise que nós estamos enfrentando. Na opinião do grupo de senadores, a proposta atende ao apelo da população. Está claro um consenso no que foi visto nas ruas. Se por um lado 60%, 100% quer o impeachment da presidente Dilma, outros tantos, e talvez o mesmo percentual, também não aceita e não vê legitimidade no senhor Michel Temer e no senhor Eduardo Cunha assumir a postura de vice-presidente. Os senadores que fazem parte do PT, do PSB, da Rede e do PPS disseram que estão buscando o apoio de outras legendas e que pretendem apresentar o texto no Senado até quarta-feira. E deixaram claro que a proposta não afeta o rito do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Nós não estamos propondo interromper o rito já está decidido, o rito está em andamento, o rito foi inclusive determinado até depois de provocado pelo Supremo Tribunal Federal, já há uma primeira etapa desse rito alcançada, e o que nós estamos propondo é exatamente a busca de diálogo com os dois lados, portanto é por isso que estamos conversando com todos, para a gente chegar a pactuar uma saída para a crise. Foi sancionada a lei que proíbe empresas e órgãos públicos de fazer revista íntima em funcionárias ou clientes do sexo feminino. Pode ser considerado revista íntima, por exemplo, ser obrigada a se despir ou expor o corpo.
A presidente Dilma Rousseff vetou o artigo que autorizava agentes prisionais do sexo feminino a revistar presidiárias dessa maneira. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.